Dando sequência ao nosso material de indutores e transformadores, agora a gente começa a entrar na parte mais do termo tecnológico, é o que intitula essa disciplina. Então, o que a gente precisa saber, basicamente, quando a gente está falando de transformadores? Os transformadores, eles são classificados, de acordo com a potência na qual eles são capazes de desenvolver continuamente, ou seja, dependendo da potência que ele tiver na saída, ele pode ser caracterizado como transformador. Isso eu estou falando de transformador de potência, né? Não vamos confundir com aquele transformadorzinho que a gente costuma, ou que a gente tem o costume de ver em eletrônica, né? Ou até esses transformadores que a gente usa para pequenos eletrodomésticos. Então, transformadores de potência, a gente tem os de pequeno porte, que a gente está falando aí de 500 até 7.500 kVA, ou seja, o pequeno aí é abaixo de 7 MVA. Nós temos transformadores de médio porte, já chegando aí até 100 MVA, e transformadores acima de 100 MVA, a gente está falando de transformadores de grande porte. Agora, o que é importante, muitas vezes, é que essa condição ela acontece, ou seja, essa classificação, ela vai depender da tensão e da frequência nominal nas condições de operação sem exercer os limites de temperatura. Por que isso é importante? A gente pode ter, por um acaso, vamos colocar aqui um transformador de 500 kVA. Pode ser que esse transformador esteja operando em sobrecarga, vamos pegar um cenário mais crítico, de 7.5 MVA. Se esse transformador estiver operando em sobrecarga, vamos dizer 10% acima da sobrecarga, ele já seria classificado como transformador de médio porte. Então, por isso que a gente classifica ele na operação nominal. E é importante também esse limite de temperatura, e nós vamos entender por quê. O isolamento, que é uma das partes que compõe o transformador, ele deteriora com o aumento da temperatura. Dessa forma, a gente não só tem que escolher o isolamento adequado, mas tem que definir exatamente a temperatura de operação, porque a expectativa de vida desse transformador está intimamente relacionado à temperatura que ele vai operar. Então, por norma, eu peguei essa tabelinha aqui no livro do Electric Power Transformer Engineering, eu vou mostrar ele para vocês, mas os limites normatizados de elevação de temperatura em transformadores. Então, em média, na bobina, no enrolamento, 65 graus. O hotspot, que é um ponto onde não se sabe ao certo qual região ele vai acontecer, mas sabe que vai acontecer, um ponto de máxima elevação no enrolamento é de 80 graus Celsius, e a temperatura do líquido, na parte superior, de 65 graus. Isso aqui pode variar de transformador, mas isso aqui é só a título de informação para a gente. Então, por exemplo, se a gente tiver um isolamento, estou falando só do condutor, um isolamento classe F, significa que se ele estiver trabalhando esse isolamento a 155 graus Celsius, a vida útil desse isolamento nesse condutor, então vamos pegar um fio de cobre, um condutor de cobre esmaltado, e vamos colocar ele para trabalhar conduzindo uma corrente a 165 graus Celsius. A expectativa de vida, ou seja, o que a gente espera, é que a falha ocorra depois de 20.000 horas. Se a gente pegar esse mesmo condutor e fizer ele trabalhar agora a 175 graus Celsius, significa que a expectativa dele cai para 5.000 horas. E, naturalmente, se a gente abaixar a temperatura, for para 135 graus Celsius, a expectativa dele vai para 8.000 horas. Então, tem muita coisa relacionada à elevação de temperatura. E é claro, a gente pode caracterizar esse limite de temperatura pela equação de Arrhenius, que caracteriza uma exponencial. A elevação de temperatura vai deteriorar qualquer material. Mas a gente tem uma degradação elétrica do isolante, mas a gente tem também uma degradação mecânica, como, por exemplo, a tensão de tração dos elementos de suporte dos condutores, os elementos de fixação, tudo vai perdendo a sua vida útil, seja pela elevação de temperatura ou até mesmo por algum tipo de contaminação que possa ter. Contaminação, eu estou falando, seja de oxidação, seja de umidade, o óleo ele se torna úmido ou até fica um pouco mais ácido, então tem que ter o controle do óleo no qual esse transformador está trabalhando. Então, para diferentes temperaturas no topo e no fundo do tanque, tem que ser observado também se esse gradiente de temperatura está sendo respeitado. Eu vou mostrar para vocês aqui
um catálogo, né, que é esse catálogo da ABB, e vou mostrar também o livro para ficar de referência para vocês. O livro é esse aqui, Electric Power Transformer Engineering. Ele tem bastante coisa interessante. Eu posso depois passar mais informações para vocês, mas a maioria das informações eu tirei desse livro. Fica a título de consulta, né, principalmente os detalhes tecnológicos. Mas para exemplificar melhor nessa aula, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui o catálogo industrial da ABB, só para a gente ter uma noção, né, quando a gente fala transformador, do que a gente está falando. Então nós podemos ter, né, diversos tipos, aqui a gente só está dando uma pincelada, né? Transformadores para retificador, né? Eu tenho uma aplicação, por exemplo, que tem deposição eletroquímica, eu estou falando, claro, potência, então o transformador ele é especial para trabalhar com retificador, porque ele tem uma ordem harmônica muito grande, então ele tem uma perda muito grande, assim por diante. Temos também transformadores de forno a arco, que trabalham praticamente em curto-circuito, né? Uma grande corrente de curto-circuito. O primário ele tem uma tensão mais elevada, mas o secundário a tensão é baixa, uma corrente muito grande. Nós temos também reatores, né, para amortecer, né, garantir evitar, na verdade, a rápida variação da corrente. Nós temos também transformadores a arco, né, cujo o forno aqui ele é em corrente contínua, também muda muita coisa, a estrutura do transformador, como que ele vai ser construído, os tipos de falhas, o que tem que ser observado na hora de que se está fazendo o projeto. Nós temos também transformadores para grandes conversores eletrônicos, e né, assim, o catálogo ele só vai fazendo um overview, né, e mais uma propaganda da ABB com relação a cada um desses transformadores. Eu vou disponibilizar também o material para vocês consultarem, quem tiver interesse. Então vamos voltar aqui agora. Perdas, né? É claro, se eu falei que está tudo relacionado com a temperatura, é natural que eu tenha que discutir as perdas, porque o transformador está esquentando, isso causa elevação de temperatura e a gente tem que saber a origem dessas perdas. Então, quando eu me refiro a perdas, eu estou associando as perdas no transformador por circulação de corrente de carga nos enrolamentos. O que isso significa? Vamos supor que eu tenho uma alimentação no primário do transformador, ele está vazio. Muito bem, então eu só tenho uma corrente de magnetização. Mas se eu tiver perdas no meu núcleo, né, no meu aço elétrico, significa que eu vou ter que alimentar com corrente de carga para que essa perda, né, esse fator de perdas, ele seja suprido. Então essas perdas elas podem ser separadas em 4 tipos. Né? Aqui ficou errado. São 4 tipos. A primeira delas, perdas nos enrolamentos e conexões, ou seja, eu tenho um terminal, tenho conexão, eu vou ter uma resistência, então eu tenho nesse ponto efeito Joule, né? Qualquer conexão dentro do transformador também, solda ou coisas do tipo, vão ter elevação de temperatura. Eddy current, também chamado em português de correntes parasitas, pelo fluxo de dispersão. O que significa isso? Imaginem vocês que eu tenho o meu transformador, e nesse transformador, vamos fazer um transformador convencional, eu tenho condutores de um lado e tenho condutores do outro. Como a gente já discutiu, a gente vai ter fluxo de dispersão, seja na parte interna ou na parte externa desse transformador, e esse fluxo variando, vamos supor que esse transformador opere a 60 Hz. Então, esse fluxo variando, ele vai induzir dentro do condutor, ou seja, isso aqui é uma seção circular do condutor. Aqui dentro vai existir a circulação de corrente e essa circulação de corrente vai gerar perda. Então, essa corrente parasita, eu estou me referindo a uma corrente parasita dentro do condutor. E ela vai ser gerada, claro, pelo fluxo de dispersão, esse fluxo que ela fica imersa em função do fluxo gerado por outros condutores, né, ou até mesmo uma dispersão de dentro do material ferromagnético. E essa perda ela varia com o quadrado do fluxo, a gente vai discutir isso mais para frente, e a bitola do condutor. Significa que se eu aumentar a bitola do condutor, eu estou aumentando o comprimento, então eu estou diminuindo a resistência. Esse stray losses, eu me refiro a perdas de fluxo que podem acontecer. Então, em vez do fluxo ele seguir dentro do meu material ferromagnético, ele encontra um caminho por um parafuso e fecha pela carcaça e depois retorna. Coisas do tipo, são perdas, digamos assim, onde a gente não consegue contabilizar. Então, perdas pelo fluxo dispersivo em elementos externos ao circuito magnético, por exemplo, elementos de fixação, né, o tanque de óleo e outras coisas. E, por fim, as perdas magnéticas, que é o que a gente mais conhece como corrente de Foucault, aquela que ocorre
dentro do meu núcleo ferromagnético, pela variação do fluxo, vou ter uma circulação de corrente. A mesma coisa que eu descrevi aqui para o condutor acontece para a chapa de aço silício. E a esterese magnética, que é você tentar, né, expandir ou diminuir os cristais magnéticos, né, os domínios, na verdade, para conseguir a orientação de fluxo. Agora, olha que interessante isso, né? Em geral, transformadores de potência eles são muito eficientes. Eu estou falando de eficiência em torno de 99,5%, é uma eficiência muito alta, ou superior até. Essa eficiência é derivada, né, da potência nominal de saída e das perdas totais contabilizadas. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que nós temos, vamos supor que esse transformador aqui ele é um transformador de 100 MVA. E esse transformador ele tem uma eficiência de 99,5%. Então significa que 0,5% é perda nesse transformador. 0,5% de 100 MVA significa que eu estou falando de 500 kVA. Isso é de perda que tem que ser dissipada, que tem que ser refrigerado dentro do transformador. E se a gente conseguisse, na verdade, não ter esse valor em perdas, se a gente considerar aí uma residência consumindo em média 250 kWh por mês, uma residência até um pouco grande, então a gente teria, em média, nós estamos falando de 1.400 casas que deixam de ser iluminadas em função só desse 0,5 que a princípio a gente achava que era pouca coisa. Então é importante, a gente precisa entender a origem das perdas justamente para mitigar. O objetivo aqui é reduzir a geração de perdas para não ter que ficar também depois fazendo uma engenharia para tentar dissipar esse calor. Mas o que é importante, já que a gente tem o calor, existem basicamente 4 tipos de formas de refrigeração no transformador. A primeira delas é a ON, AN. Esse ON-AN são siglas que dizem óleo natural, ar natural, ou seja, eu vou ter um radiador externo e vou ter um óleo interno e eles vão circulando por convecção natural. Tem o outro, que é o ON-OAF, ou seja, óleo natural, ar forçado. Então eu tenho o meu transformador imerso, em óleo, aqui dentro tudo eu posso ter óleo, mas do lado de fora eu tenho o trocador de calor, como por exemplo sopradores, para forçar a refrigeração do óleo que circula aqui, por exemplo, em convecção natural. O quarto tipo, que é o óleo forçado, ar forçado, eu mantenho os meus trocadores de calor, mas além de soprar aqui para refrigerar o óleo, eu tenho uma bomba de óleo que força a velocidade do fluido para que ele refrigere mais rápido e assim a gente consiga tirar o óleo. E existe um quarto que é o OD-AF. Esse OD significa que o óleo ele é direcionado. Então eu vou ter, por exemplo, caminhos de condução de fluxo, onde eu vou forçar que o meu óleo ele passe no meio dos condutores. Então eu não vou deixar ele ter uma certa liberdade. Eu quero que ele resfrie o condutor, então ele vai passar naquela região. Aqui só mais uma demonstração do que seriam as perdas. Nós estamos falando aqui das perdas no material ferromagnético. Então essas perdas elas dependem de uma constante. Essa constante envolve a resistividade do material, envolve a frequência que ele está operando. Como a gente está falando no transformador, eu estou falando de uma frequência constante muitas vezes, porque se for um transformador de eletrônica, como a gente comentou, pode ser que eu tenha uma frequência variável. Depende também da espessura de laminação, como eu comentei, imagine, eu tenho aqui minhas chapas empilhadas, eu tenho o fluxo atravessando, então isso vai causar a circulação de corrente. Então quanto menor for a espessura dessa chapa, maior vai ser a dificuldade de circular essa corrente, então eu consigo reduzir as perdas. E também depende do meu fluxo. O importante aqui é que as perdas elas vão variar com o quadrado da espessura da minha chapa e vão variar com o quadrado da minha densidade de fluxo. É claro que eu comentei, esse valor ele é um pouco empírico, mas porque ele pode variar, dependendo do material, do ensaio que você fizer, mas via de regra a gente está falando que a potência ela é proporcional ao quadrado. Então aqui nós temos algumas curvas, só para ilustrar, onde a gente consegue ver principalmente que existe um trade-off entre o fluxo e a espessura, ou seja, à medida que eu aumento o fluxo para espessuras mais baixas,
eu não consigo ter uma densidade de fluxo tão elevada. Então, apesar de diminuir a espessura ser bom, se eu diminuir demais a espessura, eu não consigo subir muito o fluxo, né? Isso é uma limitação do material. E, em geral, nós estamos falando de materiais aí nessa ordem de grandeza, né? 0,3, isso tudo grão orientado, tá? Lembrando. Mas a gente pode ter até transformador, dependendo, transformador, se for de baixa potência, de 0,5 milímetros e assim por diante. Já que um modelo mais completo, só para a gente entender, né, a contribuição de cada uma das partes, o Rho, a gente está falando de resistividade do material, então existe uma engenharia metalúrgica aí por trás justamente para tentar subir o valor dessa resistividade. O grande problema, né, o grande desafio do metalúrgico aí é que à medida que ele sobe a resistividade, ele também interfere nas propriedades mecânicas. Então o material ele pode, por exemplo, se tornar ou mais quebradiço ou mais duro, né? Então no momento que você está estampando, cortando, é mais complicado. Então existe de novo, né, um trade-off entre o quanto que você consegue aumentar essa resistividade. O fluxo, né, aqui está colocado em termos de fluxo ao quadrado, varia, o fluxo magnético no material varia com o quadrado, né? Eu tenho agora meu termo em frequência só para ilustrar, porque lá atrás não tinha aparecido, e esse deltinha aqui, ele está também ao quadrado, que é a espessura. Então a gente tem que as nossas perdas, né, as perdas no material ferromagnético, elas são proporcionais à frequência ao quadrado, proporcional ao fluxo ao quadrado e proporcional, né, à espessura do material ao quadrado. Então isso é importante para quando a gente estiver dimensionando qualquer uma das nossas máquinas, seja ela rotativa ou não, transformador ou máquina rotativa, que isso se aplica também para qualquer um dos casos. Já as perdas por esterese, o valor ele é mais empírico ainda, esse Nzinho aqui, ou seja, quanto que as perdas vão variar. As perdas por esterese, elas vão variar em função do fluxo, né? A gente pode ter esse N variando de 1,5 até 2,5, mas ele é diretamente proporcional à frequência. Eu acho que essa é a parte importante. Na prática, isso aqui dá uma boa estimativa. Para qualquer modelo que a gente estiver fazendo, qualquer projeto que a gente estiver fazendo, esses valores, né, esse KH aqui também tem muita publicação a respeito e existem outras equações também que chegam no mesmo resultado, mas isso aqui é facilmente deduzido. Mas na prática o melhor mesmo é você pegar uma amostra do material e ensaiar ele na condição de operação. Então, o que muitas vezes o fabricante faz é pega uma amostra daquele lote, ensaia e aí fazem a parametrização das perdas em função da massa, que foi o que a gente apresentou aqui. Então, as minhas perdas em função da massa, eu sei a massa total, eu consigo estimar as perdas totais do meu material. O que a gente pode fazer então para tentar reduzir essas perdas? Já que elas existem, sejam as perdas no núcleo, né, por corrente parasita, por corrente Foucault, sejam as perdas por esterese, o que a gente pode fazer seria um desenvolvimento metalúrgico. Então isso aqui só a título de informação, porque isso não cabe ao engenheiro eletricista, mas mais como conhecimento do processo. Originalmente, né, o desenvolvimento do grão orientado por laminação a frio ocorreu em meados, né, de 1940, então já houve uma grande contribuição aí, né, da redução, né, o aumento do fluxo, né, e consequentemente também o tratamento do material, a redução das perdas. Introdução ao recobrimento de isolamento com boas propriedades mecânicas. Então agora a gente já tem a introdução na linha, né, no próprio processo de laminação de um recobrimento, né, que vai fazer o isolante, né, de uma chapa para o outro. Melhorado, né, depois disso, a qualidade do aço ela foi melhorada por processos químicos e até mesmo por mistura de ligas, para melhorar a orientação do grão. Depois também, né, vários processos, a deposição a plasma, né, a contínua redução da espessura da chapa também, introdução do material amorfo, né, aqui já é uma outra área, esses 3 itens aqui. Então você já começa a sair um pouco do aço silício para tentar melhorar ainda a performance do circuito magnético. Então você tem o material amorfo, que é um material extremamente fino, e ele é obtido, né, através da rápida refrigeração do material, então a técnica metalúrgica de fabricação. Tem também alguns materiais sinterizados, que é uma mistura de alguns pós, que você consegue propriedades específicas, depois você comprime isso e solidifica. E os materiais nanocristalinos que eu vou comentar mais à frente. Aqui a título de informação, né, como é que ocorre o processo
de recobrimento da chapa, né, do isolamento. Então você tem o recozimento, né, a fase do recozimento, a fase da refrigeração, você tem a deposição do material isolante, você tem a cura, depois a refrigeração e as medidas para ver se está tudo dentro da tolerância para que a chapa possa então seguir ao seu destino final. Aqui especificamente, falando dos materiais nanocristalinos, o aço silício ele está bem aqui embaixo, então significa que eu tenho uma alta densidade de fluxo, nós estamos falando aí de valores de 1,7 até 2, lembrando que isso é o grão orientado, o grão não orientado esse é um pouco menor, só que o grande problema é que a permeabilidade ela cai, ou seja, a minha relação da intensidade de campo, que é o H, com a minha densidade de campo, que é o B, ela cai. Alguns materiais, né, algumas ligas aqui para cima conseguem melhorar isso, e aqui é mais uma propaganda desse material aqui, o Finet, que é um material nanocristalino, que ele consegue não só uma densidade de fluxo razoável, mas também uma permeabilidade relativa boa. Geralmente utilizado aqui para frequências mais elevadas. A gente não vai querer utilizar esse material, por exemplo, para 60 Hz, porque ele é muito mais caro do que um lote de aço silício. Essa tabela, só para ilustrar também a respeito dos tipos de recobrimento que eu posso ter no meu aço silício. Então eu tenho vários tipos, recobrimentos orgânicos, semi-orgânicos e inorgânicos. Para nós é só também outra informação, mas geralmente elas são normatizadas, a norma ASTM, a A976, provavelmente vai aparecer quando a gente consultar o catálogo, C3, C6, C4, C5. Então com isso a gente já sabe todas as propriedades que deveriam ter aquele isolante daquele material. O que é importante aqui seriam as espessuras. Cada tipo de recobrimento vai ter uma espessura diferente, a gente tem os valores normatizados aqui, mas é claro que isso pode variar, isso não vai ficar extremamente sempre esse valor, então a gente tem uma faixa de valores. E é claro a temperatura que cada recobrimento ele vai ser capaz de suportar. Os recobrimentos orgânicos, eles têm, geralmente os orgânicos são à base de verniz, verniz resina, igual ele está colocando aqui. E os inorgânicos também têm os orgânicos e inorgânicos, seria essa linha para cá, eles têm uma mistura também de materiais mais cerâmicos, então eles conseguem uma temperatura mais elevada. Com relação às bobinas, basicamente as bobinas concentradas, eu vou mostrar para vocês, são tipicamente moldadas sobre cilindros com espaçadores. Para a gente entender isso, a gente vai ver as fotos mais à frente, mas a ideia é formar canais, para que possa circular o fluido. Se eu tiver uma montagem do que a gente chama de núcleo stepped, é como se fosse um núcleo circular, várias chapas montadas uma em cima da outra, eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou ter um espaço para que possa circular um fluido refrigerante, e as bobinas elas são devidamente isoladas e fixadas entre si para suportar as condições de operação. Em geral, os materiais típicos, isso eu estou falando de transformadores desses que a gente vê em sistema de distribuição, em sistema de transmissão, são alumínio e cobre. O alumínio ele é mais barato, então ele é utilizado, não há problema de espaço, de temperatura, porque a condutividade dele é pior do que a do cobre. Então o que eu tenho que fazer no final das contas é aumentar a área do alumínio para compensar. Então geralmente o alumínio é utilizado em transformador menor, justamente para reduzir custo. Mas à medida que aumenta, ainda mais o transformador ele cresce muito de tamanho, o cobre ele é adotado. Ele tem uma resistência mecânica melhor, e a gente vai entender por que a resistência mecânica é tão importante, e ele tem também uma condutividade maior, o que é bom. Então ele reduz as perdas, e aumenta a eficiência. Em condições especiais, que eu quero me referir aqui a condições de curto-circuito, transitórios, eu tenho uma chave abrindo e fechando, ou variação de carga abrupta no sistema, várias condições, eu posso pensar em tráfegos em curto-circuito, assim por diante. Eu posso precisar, numa adoção, uma liga, que mistura o cobre e a prata, para dar alguma mais de resistência mecânica a esse material. Transformadores de potência maior, o fio retangular é a melhor opção, embora os condutores retangulares, os condutores circulares e chapas sejam adotados para transformadores menores. Eu tenho alguns vídeos, eu vou compartilhar com vocês, mas
Toshiba, né, bobinamento da Toshiba, o primário e o secundário desse transformador que a gente vê em poste, né, que baixa tá 3.8 para 220 volts. Eu vou compartilhar, vocês podem entrar lá e acompanhar como que é um processo simples de fabricação. Eu vou mostrar algumas fotos também. Pode também, né, o que pode ser feito é adotar caminho de condutores em paralelo, dependendo se vai facilitar, né, reduzir as perdas. O que demanda, por exemplo, a sobreposição de bobina para evitar a circulação de corrente no loop formado. Então eu tenho dispersão, eu tenho um condutor aqui e outro condutor em paralelo. Pode ser que a dispersão eu tenha mais fluxo nesse meu primeiro condutor aqui do que nesse. Então entre esse condutor e esse, vamos supor que aqui na frente eles estão conectados em paralelo, pode ser que haja uma diferença de potencial. Então há uma circulação de corrente entre os condutores em paralelo. Então para isso o que tem que ser feito é uma transposição, né? Essa transposição ela é necessária. O que é essa transposição? Seria basicamente isso que a gente está observando. Eu tenho o meu condutor retangular, ele começa do lado esquerdo, passa para o lado direito, segue e lá na frente ele retorna para o lado esquerdo e vai fazendo esse movimento justamente para garantir que a dispersão de fluxo, né, que está aqui embaixo, ela vai pegar, né, a mesma parte dos dois condutores e evitar assim que haja um laço de fluxo para haver circulação de corrente. Essa transposição aqui também ela é importante pelo seguinte, não só para reduzir as perdas pelo laço que pode formar, né? Isso aqui seria o equivalente ao par trançado que a gente conhece em cabos de rede ou para reduzir interferência eletromagnética, mas também para reduzir a força entre os condutores, né? O que vai acontecer é que a dispersão também a gente vai estudar daqui a pouquinho, mostrando que existe força entre esses condutores. Então a transposição ela reduz bastante esse efeito. Aqui, como eu comentei do processo de bobinamento, é uma bobina do tipo panqueca, né? Ela é feita, conformada e aí no final ela fica pronta. Aqui eles usam até um recobrimento depois com resina para ficar tudo fixo no local. E essa mesma bobina, né, empilhada. Aqui a gente tem outro tipo que são enrolamento por camadas. Basicamente nós temos aqui um condutor em cima de condutor. Cada uma dessas saídas aqui provavelmente é um tap diferente desse transformador, dependendo de como ele estiver operando. Se for um transformador, por exemplo, que trabalha em curto-circuito, ele vai ter diferentes tensões da saída. E esses aqui, ó, são os sulcos que eu comentei agora há pouco, por onde podem circular, por exemplo, o fluido refrigerante, né? Então aqui a gente tem um caminho por onde o fluido, né, ele pode passar. Aqui um outro tipo, aqui já é do tipo helicoidal. A diferença do tipo helicoidal para o tipo, né, de por camadas é que o tipo por camadas a gente consegue fazer a transposição, e no tipo helicoidal ele simplesmente, né, vai fazendo o bobinamento, né, em torno do núcleo, subindo continuamente. O que a gente pode perceber diferente é que aqui eu ainda tenho os meus sulcos, né, por onde circula o óleo. É claro que cada um desses espaçamentos ele é devidamente calculado, porque espaçar demais também acaba que causa um problema de dispersão. Mas aqui o que é importante a gente observar nesse enrolamento helicoidal também é que a gente tem, né, o vazamento aqui entre os condutores. Então a gente tem uma separação física onde o óleo também pode circular entre os condutores. Para ilustrar, né, como seria a montagem, por exemplo, da ligação, né, dessas bobinas do tipo, seja essa que eu mostrei aqui, né, a helicoidal, ou até mesmo essa aqui que é a do tipo panqueca, né, eu tinha esquecido o nome. Eu tenho aqui minha camada de condutores, né, tem um espaçamento entre a camada superior e a camada inferior, que seria toda essa região aqui para circular o óleo, para refrigerar. E aí eu faço a ligação, né, na ordem 1, 2, 3 até o 10, depois para o 11 e vou fazendo a ligação dessa forma para que elas estejam todas em série. É só mais a título de ilustração para a gente. Aqui uma vista, né, mais próxima, né, ilustrando aqui a saída, né, da parte inferior para a saída superior do tipo disco, que foi essa que a gente ilustrou ali aqui há pouco, né, essa exatamente aqui, onde a gente tem a saída por baixo e a saída por cima. Então eu tenho a saída por cima aqui, né, e a saída por baixo. E eu consigo montar esses discos, dá para ver o espaçamento aqui, né, cada um desses espaçadores aqui para circular o óleo. E tem os sulcos aqui também, essa região aqui embaixo, né, no desenho não ficou muito bom, por onde pode circular o óleo. Com relação à montagem dessas bobinas, em termos de primário e secundário. Então,
de novo, depende do tipo de transformador, depende do resultado esperado, né? Se a dispersão depende do valor de dispersão que nós queremos. Mas aqui também, para ilustrar, a gente pode ter um enrolamento de baixa bem mais próximo do núcleo, né? O lado de alta mais afastado, né? Isso depende muito, por exemplo, se do valor de alta tensão, vou ter que ter um isolante dielétrico aqui muito bom, então acaba que eu causo mais dispersão, então é melhor deixar o lado de baixo para cá, até porque o meu núcleo aqui ele é aterrado, então significa que o potencial desses condutores para a massa, né, o potencial é muito maior do que se for, por exemplo, do primário para o secundário, né? Então isso seria uma vantagem. Mas a gente pode também ter, por exemplo, o lado de alta no meio, né, e a baixa aqui enrolando eles. Uma possibilidade seria para reduzir a dispersão, né, uma alternativa. E aqui, né, uma outra ilustração onde eu tenho a intercalação. Então tenho, por exemplo, um lado de alta, um lado de baixa, um lado de alta, um lado de baixa e assim por diante, né? Eu vou intercalando em discos, né? Às vezes, dependendo do processo construtivo, é mais fácil fazer dessa forma. Aqui eu chamei de enrolamento de baixa potência, né? Mas eu já havia mostrado essa figura para vocês, né? Do núcleo E e do núcleo I. Só para ilustrar que a gente poderia ter também, por exemplo, um carretel, né? Vamos pensar nesses transformadores mais convencionais que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, e a gente tem esse carretel, faz as camadas de fio em cima desse carretel, né? Aqui está ilustrando, por exemplo, eu tenho o meu lado primário e secundário, né? O IA e o B, e depois eu só venho com esses núcleos, né? Encaixo aqui no meio para fazer a montagem do meu transformador, né? Isso aqui eu já estou falando de transformadores um pouco menores, mas a ideia ela se preserva. O que é importante aqui também, força de curto-circuito. A força ela vai ser proporcional ao fluxo e à corrente. O seno de θ aqui vai ser o ângulo formado entre o fluxo e a corrente, mas no transformador, né, esse seno de θ aqui ele vai ser aproximadamente igual a 1, né, pela forma construtiva. Então, o que é importante a gente saber aqui? Essa força ela é muito alta, principalmente dependendo da potência e da condição que o transformador ele estiver operando. Vamos considerar o seguinte, né, o fluxo de dispersão que ocorre entre as bobinas, que foi aquele que a gente comentou lá atrás, e vamos considerar também que essas bobinas elas são montadas muito próximas uma da outra. Numa condição acontece um curto-circuito. Nessa condição de curto-circuito, a corrente vai lá em cima, a corrente é muito alta. Então, a corrente subindo, a gente tem uma força maior. E o que é importante aqui é que o nosso fluxo ele também é proporcional à nossa corrente, ou seja, a força ela vai ser, né, indiretamente proporcional ao quadrado da corrente. Então, quando a gente tem um evento de curto-circuito, por exemplo, a força ela vai lá em cima, né? Então, a gente precisa efetivamente dimensionar mecanicamente para que o transformador ele possa suportar essas condições. Então, a gente separa basicamente em três tipos, né? A primeira delas seria uma força de repulsão radial em função das correntes que circulam em sentidos opostos nos enrolamentos. Eu posso ter, por exemplo, uma variação de fase, uma inversão em função do curto-circuito. Então eu vou ter uma corrente enquanto está para um lado, a outra está para o outro, e vai acabar ocorrendo uma força de repulsão, que seria, eu acho que eu tenho uma figura aqui, deixa eu mostrar para vocês, isso aqui, ó. Então, esse aqui é o meu núcleo, né, que eu falei para vocês, o stepped. Então são várias laminazinhas montadas uma em cima da outra, com o intuito de fazer um núcleo circular. Então eu vou ter uma força radial, né, aqui ilustrando o meu condutor, sofrendo uma carga para fora, né, e uma carga para dentro. Então esse seria um dos tipos de carga que podem sofrer. Repulsão axial, que é a força devido às correntes em oposição quando os centros eletromagnéticos não estão alinhados. Vamos imaginar o seguinte, né, eu tenho aqui uma bobina de transformador, vamos pensar aquela do tipo panqueca, e aí na hora de montar, eu por um acaso deixei ela desalinhada. Então o que vai acontecer é um princípio semelhante ao que acontece na máquina rotativa. Esse fluxo vai estar aqui e esse fluxo vai estar aqui. A tendência é eles se alinharem. Então vai ter uma força puxando essa bobina para cá e uma força puxando essa bobina para cá. Então isso é uma outra força que pode existir, né? E ela também, isso aqui eu estou ilustrando radialmente, mas ela também existe axialmente, né? Essa força de atração de uma bobina para outra, que também, né, tem a ver com essa compressão axial. Mas essa compressão axial ela ocorre naturalmente, né, em corrente circulando, então ela já existe no transformador.
Já que eu estou falando de força, eu estou falando de os problemas que podem acontecer. Então, as falhas mais comuns que podem acontecer, eu botei o nome em inglês porque eu não achei uma tradução adequada, mas o forced buckling. O buckling seria aqui como se fosse uma protuberância que acontece no enrolamento. Eu vou mostrar para vocês. O condutor sustentado pelos bastões de suporte, eles colapsam dobrando em direção ao espaço de condução de óleo. E o segundo aqui, que é o free buckling, são condutores que colapsam para dentro ou para fora em alguns pontos ao longo da circunferência. Vamos ver aqui a imagem para a gente entender melhor do que eu estou falando. Então aqui, as cargas radiais, aqui eu estou mostrando aqui em cima, e as cargas axiais, tanto de compressão esse aqui, de repulsão, mostrando aqui a decomposição das forças e assim por diante. Aqui mais uma ilustração, o efeito do buckling interno, ou seja, eu tenho um fluxo de dispersão, tenho corrente circulando de um lado, ele vai forçar os condutores para dentro e acaba que ele salta, e ele avança aqui para a região do óleo e até impedindo a circulação do óleo aqui, dificultando, então acaba proporcionando um aquecimento. E eu tenho aqui também uma outra ilustração de força axial, então tem uma bobina puxando, sendo atraída pela outra, ou seja, essas cunhazinhas aqui, esses suportes, eles têm que ser responsáveis por sustentar, para o condutor ele não acabar dobrando. E aqui mostrando um outro efeito do buckling, só que agora para fora, que é o free buckling, ilustrando justamente esse efeito. Então provavelmente houve um curto-circuito, houve uma carga muito grande nessa bobina, ela não aguentou, e deformou ao longo de toda essa região. Aqui só para ilustrar, em termos de, eu usei a palavra confiabilidade, mas não seria isso, mas em termos de falha, o que mais falha em um transformador, liderando aí quase que 50% são os enrolamentos com esse tipo de falha que eu comentei. A principal delas é no enrolamento, a gente tem também uma grande falha que seria na mudança do TAP, ou seja, a operação da mudança de tensão, também propriedade mecânica, dos contatos, enfim. O bushing aqui são os isoladores, também acontecem falhas, ele vai degradando com o tempo, acaba que ocorre a formação do arco e acaba se deteriorando. Os terminais de saída no núcleo também bem baixo, e o restante também é bem baixo. Então o campeão aqui é a bobina, e grande parte desse problema aqui seria mecânico, de ordem mecânica, seja por deterioração térmica do isolamento, ou até por cargas mecânicas que causam essa deformação do condutor e consequentemente a falha dele. Qual que é a origem disso? Eu já comentei, mas são sobrecargas severas, ou faltas em função de curto-circuito externo. Com isso eu vou ter um pico de corrente, então a corrente ela vai acima do valor nominal, a gente vai ter uma grande amplitude de forças que podem acabar deformando a bobina do nosso transformador. O transformador então ele deve ser capaz de suportar esses picos. Perceba que isso aqui não é algo esperado, mas a gente sabe que acontece, não tem como contornar isso no sistema, então o transformador ele tem que ser capaz de suportar esses picos, principalmente convertidos em mecânica, seja no primeiro pico ou nos pulsos cíclicos subsequentes. Então ele tem que suportar isso até que a falta suma. Então pensa numa situação onde o material ele está em curto, ele está elevando a temperatura altera um pouco as propriedades dele, fica mais fácil ele sofrer essa deformação, mas ele tem que ser capaz de suportar até que o problema seja resolvido ou até que a proteção atue. Ele não pode falhar em nenhuma dessas condições. Na situação cíclica, vamos pensar que eu tenho lá o seno, então ocorre um curto-circuito, então eu tenho aqui um ciclo, 2 ciclos, deixa eu fazer o terceiro aqui, 3 ciclos. Cada uma dessas condições, ou seja, então aqui eu vou ter um pico de força, igual vocês fizeram lá no projeto dos transformadores, quando ele fica aqui eu vou ter um outro pico de força, depois eu vou ter um outro pico de força, outro pico de força. Então os 60 Hz ele é traduzido como se fossem 120 Hz de pulsos de carga. Então a frequência disso é muito grande, então você tem uma fadiga no material, em função desse dobrar a frequência de carga.
E funcionando, é claro, né, como uma carga dinâmica. Essa carga dinâmica é um dos grandes problemas, né, quando a gente está falando de fadiga. E em situações como essa surgem forças da ordem de algumas centenas de quilos até chegando, né, eu estou falando de toneladas. Né, é muita carga e tem que ser devidamente projetado. Na prática, o pessoal já construiu muito transformador e já adquiriu muita experiência com relação aos problemas. Né? É raro a gente encontrar aí um projeto que, né, uma melhoria que já não tenha sido desvendado na indústria. Né? É claro que sempre há margem para melhorias, mas digamos assim, o cerne, né, da tecnologia de transformadores ela está praticamente desvendada. Aqui só outra, né, ilustração, né, de como acontece essa protuberância. Mais uma ilustração de uma falha, né, que pode acontecer. Na verdade, agora eu mostro uma série dessas falhas, né, igual a outra. Eu tenho a desordenação aqui dos condutores em função da carga axial. Né. Isso aqui também não tem como, tem que desmontar e consertar. Considerações térmicas. Perdas nos enrolamentos e no núcleo. Elas vão elevar naturalmente a temperatura do transformador. Essa elevação de temperatura ela precisa ser controlada para que o sistema mantenha a sua vida útil. Foi aquilo que eu comentei, né, a respeito da operação do transformador. E, claro, preservando a qualidade dos seus isolantes e também dos seus elementos de suporte mecânicos. O que é importante aqui? É claro que isso tudo tem um caráter teórico e empírico também, o pessoal consegue, né, tem anos de observação a respeito de operação de transformadores, mas eu mesmo em 2007 participei de um projeto de pesquisa, porque a CEMIG tinha transformadores, né, transformadores de potência aí na ordem, eu acho que puxando de memória aqui 10 MVA ou 100 MVA, que operavam em sobrecarga, em sobretensão e que já deveriam ter falhado há muito tempo, mas que estavam operando, né, há 10, 15, 20 anos. E a expectativa era, se eu não me engano, 10 anos ou 20 anos, alguma coisa assim. Enfim, ela tinha passado muito. E tinha alguns transformadores que, ao contrário, né, trabalhando sem carga, estavam falhando. Então, acaba que no fundo depende, claro, né, da qualidade dos materiais, do lote, né, de como foi feito, né, tem vários fatores aí que podem interferir. Mas, via de regra, a gente tem que garantir que o transformador não vai esquentar, porque isso com certeza vai deteriorar o sistema. Então, o papel isolante ainda é um método base utilizado e o óleo mineral também é utilizado para refrigeração e isolamento dentro de transformador. Eu já ouvi falar também que estão saindo transformadores, o pessoal também tem adotado, né, substituído o óleo mineral por óleo vegetal, mantém também o mesmo controle, né, fica observando a densidade, a umidade, fazendo todo o controle necessário. Refrigeração com gases e vapor são utilizados em raras aplicações. Né? A temperatura deverá ser limitada à capacidade térmica desses materiais. Esses materiais eu estou falando dos componentes que compõem o transformador. E dependendo das condições ambientes, é possível aumentar a carga do transformador. Naturalmente, imagina que o meu óleo aqui está a 65 graus e meu ambiente está a 40 graus. Então, meu delta de temperatura ele é menor do que se aqui o ambiente tivesse, por exemplo, a 2 graus Celsius. Então, a 2 graus, ele vai estar refrigerando meu óleo, né, muito mais do que se ele tivesse a 40 graus. Então, com isso, é claro que eu vou poder utilizar um pouco mais, né, da potência desse transformador. Inclusive, né, esse trabalho que eu comentei com vocês em 2007, a gente considerava a temperatura ambiente, mas em regiões onde é mais frio, provavelmente eles conseguem fazer um excursionamento maior da potência do transformador. Com relação ao sistema de refrigeração, as bobinas e o núcleo são as fontes primárias de calor, como eu já apresentei, né, as fontes, a origem de perdas do transformador. E apesar, né, desse dispositivo, né, ele ter uma alta eficiência, não é possível operar em sistemas sem um devido sistema de refrigeração, para que o calor seja removido. Vocês vão se lembrar quando eu comentei, né, da eficiência de 99,5. Imagina como é que você tira 500 kVA de potência de perdas de um transformador. É perda pra caramba, é muita coisa. A circulação natural do óleo no transformador por convecção, ele carrega o calor gerado até a fronteira, que foi o que a gente apresentou nessa figura. Então eu tenho aqui o óleo, ele vai aquecendo, ele sobe, chega aqui em cima, ele acaba indo para o trocador, onde ele esfria, no que ele esfria ele desce, né, e fecha o ciclo de convecção. Então a circulação natural do óleo
do transformador por convecção carrega o calor gerado até a fronteira, e essa fronteira seria, né, um radiador ou um dispositivo capaz de absorver essa energia. Então ele vai retirar o calor para que o óleo volte e resfrie. Em transformadores menores, podem ser utilizados caminhos tubulares, né, para aumentar a área de troca térmica, a área superficial, e podem ser utilizadas também ventoinhas, né, para forçar o ar a circular e remoção do calor. Quando a gente tem uma grande quantidade, né, grande necessidade de remover muito calor, são utilizadas bombas para forçar a passagem do fluido, que foi o que eu falei com vocês, né, o ar forçado, o óleo forçado, chegando até mesmo à condição do direct flow aqui, que é o óleo direcionado, né, forçar o caminho para a passagem do fluido. O transformador poderá ter diferentes potências para diferentes meios de refrigeração, que foi o que eu comentei, né, naturalmente. Aqui só para ilustrar, né, o direct flow. Então o óleo ele é forçado, ele só tem um caminho para passar, aqui existe uma barreira física, então ele sobe, ele pode, né, percorrer aqui ou percorrer em cima, mas ele obrigatoriamente passa, né, por todos os condutores até sair. Já no não direto, né, ele pode subir, ele pode vir direto por aqui, né, ou ele pode até passar por aqui, né, vem aqui, mas não existe nada forçando que ele passe no interior desses condutores, né, são duas formas. Qual que é a diferença uma da outra? Seja do processo construtivo, seja custo, mas até mesmo não tem nem necessidade de fazer isso, né, depende muito da aplicação do transformador. Com relação ao potencial elétrico, né, eu estou falando de descargas, os transformadores eles estão sujeitos a diferentes condições de potencial elétrico, né? Estou falando de oscilações mais leves até as mais severas, então vem um surto na rede, né, uma elevação de tensão, então pode ocorrer um rompimento da rigidez dos meus isolantes. Então eu tenho, né, em condições nominais, pode ser que falhe, o material isolante ali, ele degradou, falhou. Posso ter sobretensão, também causa. Descarga atmosférica também é muito comum, né? Tem que ter um bom sistema de proteção, não só no transformador, mas nas linhas, porque isso vem conduzido. Surtos em manobra na rede, ou seja, eu preciso tirar ou entrar com carga, né, ou entra ou sai um sistema de geração, movimentos não esperados, né, cai um galho, aí a subestação ela opera, né, então isso tudo causa variações, mudança de fase, amplitude, né, ou então eu posso ter um cenário onde tudo isso se combina, o que não é legal. Variações de tensão em função de ressonância com a rede ou o sistema, né, nós temos alguns efeitos, por exemplo, de ferro-ressonância, né, do nosso sistema, junto com a capacitância, né, que já que a gente tem um potencial, né, a gente tem a corrente de fuga, então isso pode chegar numa frequência compatível e começar a ressonar. Aqui uma ilustração, né, de bobinas torradas, literalmente, né, provavelmente houve o curto-circuito. Então o que é importante, em transformadores de potência a densidade de fluxo típica é de 1,3 a 1,8, sendo que o ponto de saturação magnética do aço elétrico ocorre em cerca de 2,3 a 2,5. Então vamos pensar numa situação onde eu tenho um curto-circuito e a corrente muito grande passa pelo transformador. Nessa condição, o meu núcleo vai saturar. O meu núcleo saturando significa que o meu valor de indutância ele cai. O meu valor de indutância caindo, a minha corrente sobe mais ainda. Então esse é o problema, né? Então eu tenho uma saturação tem corrente, de corrente eu tenho temperatura. Então é importante sempre observar se esse transformador já não está no limiar da sobrecarga e se ele está, né, o material ferromagnético ele está operando devidamente ou corretamente da forma que deveria ser esperado. Chegando ao final aqui, em termos da construção do nosso núcleo ferromagnético, nós temos aqui algumas ilustrações, né, isso aqui também faz parte do material dos vídeos que eu vou mostrar para vocês. Mas só mostrando, né? Eu já havia comentado, então posso ter esse tipo de enrolamento, né? Eu tenho o meu primário aqui, meu secundário, eu tenho um transformador trifásico, ou então, né? Eu posso ter aqui, por exemplo, primário, secundário, né, dependendo da topologia do transformador, e eu posso ter aqui o transformador trifásico, né? A, B, C. Aqui mostrando, né, como que seria, por exemplo, o molde para ser bobinado. Depois vão entrar aqui um núcleo E. Tá ilustrado, né? Um transformador até grande. Isso tudo aqui vocês encontram no livro que eu indiquei para vocês. Nós temos aqui a linha dos transformadores da Toshiba, né? Que é esse vídeo que eu vou mostrar para vocês.
mas é um transformador monofásico de potência de 5 até 10 kVA, uma potência até baixa, né? E tem os transformadores trifásicos que a Toshiba aqui de Belo Horizonte, né, faz. Nós estamos falando aí de transformadores de 225 kVA, né? Tensão máxima aí de 36,2 volts. E como é que o que tem de importante nesse processo, né? O núcleo ele é feito dessa forma, né? Ele vira um carretel, depois o pessoal corta eles para inserir os condutores e depois fecha novamente, né? Vamos ver aqui como é que isso funciona. Aqui antes disso, né? Eu acho que eu botei a figura, mas a montagem das bobinas. Então esse aqui seria o lado de baixa, se não me engano, né? Corrente maior, condutor mais largo. Então eles fazem várias bobinas, né? É esse vídeo aqui que vocês vão ver. E o lado de alto, né? Um condutor mais fino, né? Eles fazem com a chapa, que eu havia comentado também, uma outra forma de montar essas bobinas. Aqui mostrando, né, como é que ele está montando, né, a bobina. Aqui são, se eu não me engano, já um outro tipo de bobina já, né, com condutores circulares. E aqui o que eu comentei com vocês, né, que eles cortam, né, dá para ver nessa região aqui. Após cortar, eles conseguem abrir, inserir todas as bobinas e depois eles só fecham, aí o fluxo magnético consegue circular tranquilamente e aqui o transformador finalizado. Bem, essa aqui a gente termina a segunda parte da nossa aula a respeito de indutores e transformadores. Ficou um pouquinho longo, né, mas esses detalhes tecnológicos eles são importantes serem mencionados, né, e a terceira parte depois a gente vai falar um pouco mais a respeito de projeto. Qualquer dúvida pode perguntar, a gente tem um canal da turma lá especificamente para isso.